Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Meu nome é Paulo Moraes e hoje, junto com o Dr. Francisco, estaremos entrevistando o professor, advogado e membro do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Dr. Cláudio Roberto Afonso. Doutor, é um prazer, uma satisfação imensa de estar recebendo aqui. Boa tarde, Francisco, boa tarde, Paulo, muito obrigado. É um prazer também estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos tentar esclarecer aí para o pessoal algumas dúvidas sobre direito de família, né? Isso, iremos tratar do tema hoje de alimentos, né? Especificamente. E, doutor Cláudio, o que é alimentos? O que você pode nos dizer inicialmente sobre alimentos? O que se trata? Paulo, quando a gente fala de alimentos, nós estamos falando do Instituto do Direito de Família, que objetiva exatamente a vida da pessoa, né? Toda aquela parcela mensal que vai proporcionar para certas pessoas a subsistência, tanto a alimentação, o vestuário, a educação, a assistência médica hospitalar, o lazer. Então, essa é um Instituto do Direito de Família que realmente visa proteger a dignidade da pessoa humana, né? Está bem atrelada à dignidade da pessoa humana, podemos dizer assim. Doutor, a gente recebemos aqui no nosso Instagram, no podcast Para Fazer Direito, e peço até a todos que sigam, e se tiver alguma dúvida, pode deixar lá que a gente vai estar respondendo à medida do possível. E o nosso diretor vai estar lendo algumas perguntas e para a gente estar sanando essas dúvidas da população, acredito que vai ser de grande valia, que é o intuito do podcast, né? Estar levando informação para todos, para que todos consigam exercer seus direitos. Ok? A primeira pergunta ela é essa daqui. Estou grávida, recebo pensão. Quando meu filho nascer, eu vou parar de receber? Boa. Alimentos gravídicos, né? A pessoa está grávida, está recebendo uma pensão. É bom a gente informar para o pessoal que quando a gente fala desse tipo de pensão, nós estamos falando de uma pensão para grávida, não é para a criança que ela está gerando, tá? Quando a criança nascer, a lei de alimentos gravídicos, ela já tem uma previsão em que essa pensão ela se transforma automaticamente em pensão alimentícia. Deixa de ser alimentos gravídicos e passa a ser pensão alimentícia para o menor. Tá? Então, ela não vai parar de receber. Entendi, mas vou partir do princípio que não foi feito nenhum exame de DNA, né? Então, a certeza não existe. Certo. Até o momento. Tá. Então, nós temos uma situação de que a pessoa que paga essa pensão, em tese, não seria pai da criança. O que vai acontecer aí? A medicina, por mais que ela esteja hoje num patamar de avanço extremamente desenvolvido, né, não recomenda que se faça o exame de DNA enquanto no período gestacional, porque independente das modernidades, das técnicas atuais, ainda é um risco muito grande. É invasivo o procedimento. É um procedimento muito invasivo e sempre coloca em risco a criança. Então, aguarda-se o nascimento. Bom, nesse período, a pessoa vai ficar pagando. Se, quando fizer a prova da paternidade e essa prova der negativa, aí nós temos uma situação bem delicada, porque esta pessoa ela poderá demandar o ressarcimento da mãe, mas os tribunais, Paulo, eles têm exigido uma prova robusta disso aí. Por quê? Porque eles entendem que a responsabilidade ela é subjetiva. Ela não é objetiva, ela é subjetiva. Então, eu tenho que provar que a mãe agiu com dolo, agiu de má fé. E a gente sabe que a boa-fé se presume e a má-fé tem que ser provada, né? Então, o que vai acontecer aí? Mas também os tribunais entendem que essa má-fé ela pode se dar
pelo dolo, pela intenção de querer prejudicar a pessoa, ou por culpa. A culpa naqueles graus, né, que a gente conhece, né? Culpa leve, levíssima e culpa grave. Então aí vai ser analisado. Mas, doutor, só uma pergunta bem simples. Será que a mãe não sabe quem é o pai? Porque desde o princípio, quando ela cita que a pessoa é o pai, ela já sabia que corria pelo menos o risco dele não ser por ter tido relação no momento com outras pessoas. Né? Dificilmente a mulher... Paulo, dificilmente a mulher erra. Mas acontecem casos que realmente, às vezes, a vida sexual é muito intensa. E às vezes Mas ela já, então a pessoa, querendo ou não, ela já sabia que poderia não ser essa pessoa o pai. Eu não posso te dizer isso, Paulo. Assim, se ficar comprovado que o alimentante não é o pai biológico da criança, ele então vai demandar uma ação de regresso contra ela. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da devolução, porque a gente sabe que quando se fala em pensão alimentícia, em alimentos, nós temos o princípio da irrepetibilidade, né? Que não aceita devolução. Entretanto, nesses casos, há o entendimento de que ele pode demandar o ressarcimento, tá, da mãe, e se comprovadamente a mãe não tiver condições, ele pode até demandar a repetição do indébito do pai biológico, que era quem deveria pagar. Eu entendo. Mas a responsabilidade, ao meu ver, pelo menos ao meu ver, no primeiro momento, seria da mãe, né? Porque a mãe, eu acredito que ela não poderia, em momento algum, ter imputado que aquela pessoa seria o pai, já que ela não teria certeza, haja vista pelo número de relacionamento que ela teve, né? Então, às vezes, a minha percepção essa. Às vezes, eu acredito que há mais boa fé do que má fé. Eu acredito que haja mais culpa do que dolo. Porque às vezes a pessoa, ela pensa, ela acredita que é o João, mas não é o João. Eu acredito, é o Pedro. Eu acredito que, eu vou até naquela linha que a responsabilidade é objetiva. Se a mãe imputou que o filho é de tal pessoa, e não sendo, ela teria obrigação de repará-lo. Ao meu entender, ao meu ver, teria obrigação imediata de repará-lo. Até para que fosse determinada a responsabilidade dela, para que não tivesse continuidade. Os tribunais entendem que quem deve responder num primeiro nível assim é a mãe, tá? E num segundo o pai biológico. Os tribunais, eles não descartam a possibilidade daquela pessoa que pagou alimentos gravídicos e depois ficou constatado não ser o pai, de poder demandar também do biológico. Não descarto a possibilidade. Não significa dizer que, por essa possibilidade, eu estou isentando a materna de responsabilidade. Não é isso. Caberia também uma ação de indenização por danos morais? Danos morais e materiais. Dano moral você sabe, né? Dano moral ele vai ter que provar. Por exemplo, se essa pessoa, por conta desse pensionamento, ele teve um problema na família, se já fosse casado e isso teve uma repercussão na família dele, ele pode comprovar isso. E o dano material é dano efetivo. Mas eu acredito que um filho é uma mudança significativa, né? Então, com certeza, afeta a vida do ser humano que está sendo imputado como pai de uma criança, né? Até pela questão... a questão da habilidade afetiva, a questão do dano isso. moral, Paulo, tu não pode esquecer que existe a necessidade de você comprovar, né, o fato, o resultado e o nexo de causalidade entre eles três. Se você não conseguir comprovar isso aqui, você não tem dano moral. Não basta eu apenas dizer que eu sofri uma dor íntima, porque essa dor íntima ela pode ser um dissabor. Entendeu? Agora, pode ser uma situação do cotidiano. Aí, então, né, essa situação, sim, que é uma situação mais específica, mais delicada, você imputar a paternidade de uma criança para um pai e essa pessoa não é o pai, isso tem um desdobramento muito grande na vida dessa pessoa, como você falou. Agora, eu estou apenas aqui dando um exemplo de que se essa pessoa, por exemplo, se isso foi fruto de uma relação extraconjugal, né? E isso vem à tona, isso vai ter um efeito colateral na família dessa pessoa enorme. Eu acho que faz sentido, né? Por exemplo, se esse pai, ao receber a notícia, cria uma expectativa nele também.
e depois foi frustrado. A gente não pode... exatamente, Francisco, muito bem colocado. A gente não pode também olhar só o lado negativo. Existe também o lado positivo. De repente, ele está pagando a pensão, os alimentos gravídicos, acreditando na paternidade, criando, né, toda aquela situação. E o efeito interessante que a pontuação do Dr. Francisco, eu vou além. E não é uma modificação apenas do pai, é uma modificação de toda a estrutura familiar, Sim. porque vai ser os avós envolvidos, a avó, vai ter tios envolvidos. Então, ou seja, toda a família provavelmente vão estar sendo prejudicada e afetada pela decisão. A pessoa pode ser né? até solteira, Francisco. Entendeu? Já cria também essa expectativa, como o Paulo falou, em todo o contexto familiar da pessoa. E se ele criou a expectativa, fez o exame, constatou que não era, mas ele resolve registrar do mesmo jeito? Aí é a questão da paternidade socioafetiva, né? Hoje, os tribunais, eles entendem que a paternidade socioafetiva, ela até pressupõe a biológica. Ela é mais importante que a biológica, porque não basta só você gerar. O famoso pai quem cria. Exatamente, é aquilo que a gente cresce ouvindo, né? Nós crescemos ouvindo isso. Pai não é quem gera, pai é quem cria, quem instrui, quem orienta, né? E se caso o pai biológico ficar sabendo, o pai que na verdade não é o pai, cria essa expectativa, registra, aí aparece o pai biológico e quer também a guarda do filho. Aí é assim. Hoje, isso aí é o que a gente chama de multiparentalidade, né? Hoje o direito de família, ele já conseguiu evoluir para a possibilidade, por exemplo, dessa criança ter 2 pais no registro de nascimento. Ele vai ter o pai biológico e vai ter o pai socioafetivo. Então ele pode ter 2 pais e a mãe. E vai ter 4 avós. Vai ter os avós paternos socioafetivos e os avós paternos biológicos. Entendeu? Isso aí é bacana, porque a criança, como eu sempre pontuo, Paulo, o filho é fruto. A criança não tem culpa de nada. Entendeu? Então essa criança, ela foi agraciada, né, pela possibilidade de 2 pessoas, né, se prontificarem. É meu filho. Então, Sim. Isso que é bacana. O diretor está chamando aqui, parece que tem outras perguntas a ser respondidas. Pessoal, tiverem dúvida, podem entrar no nosso canal do Instagram e deixar a tua mensagem, o podcast para fazer direito, ok? Estamos aguardando as perguntas de vocês. Sim, a pergunta que tem aqui é a seguinte. Tenho um filho de um homem casado e recebi a pensão normalmente, mas ele faleceu e parei de receber. E agora, quem vai pagar? E agora? É aquilo que a gente diz, né? Tem gente que... E agora, doutor? Tem gente que pensa que a morte termina com tudo, né? Mas existe um capítulo do direito que é com a morte que tudo começa, né? Que é o direito sucessório. Nesse caso aí, o que acontece? É muito bacana, Paulo, porque a gente vê que o direito civil, ele navega, ele tem uma inter-relação entre os capítulos muito bacana. Então a gente aprende na faculdade, quando a gente estuda direito das obrigações, que o patrimônio do devedor é responsável pelo adimplemento da obrigação, né? Isso é uma regra clássica do direito das obrigações. Ora, a dívida de quem é? A dívida não é do morto? Exato. Então o herdeiro não vai pagar a pensão. Quem tem que pagar? Quem é que vai pagar? O espólio. Tá? Agora, ele sendo filho, porque pela pergunta da interessada ou do interessado aí, tive um filho de um homem casado e ela recebia pensão normalmente. Então a gente já pressupõe que essa criança ela é devidamente registrada, reconhecida, porque senão não faria jus, né? Exato. Eu estou aqui conjecturando com vocês... A não ser que fosse uma pensão paga por fora, né? Seria aquela mera liberalidade. Exato. Mas aí se fosse por mera liberalidade, já teria um outro caminho. Teria que Pois aí primeiro teria a paternidade. que entrar né? com o reconhecimento, a investigação de paternidade pós-mortem, né? Uhum. E aí, comprovado. Mas se ele já é filho reconhecido, então ele já tem a qualidade de herdeiro. O que vai acontecer? Ele, então, fará jus a um pedacinho do patrimônio que essa pessoa falecida deixou. Beleza? Se esse patrimônio estiver, vamos dizer aqui uma linguagem mais simples para o pessoal todo conseguir entender, se for só bens imóveis,
for bens que tiver mobilizado, que não conseguisse se transformar em pecúnia, como que seria feito isso para que fosse pago esse valor de pensão para a criança? Olha, Paulo, é assim. Esses imóveis têm renda, entendeu? Entendi. Agora, Vai ter que analisar o caso concreto. se né? esses imóveis tiverem renda, o juiz ele pode determinar que uma parte dessa renda seja destinada ao pagamento da pensão. Ele, como herdeiro, ele vai fazer jus a um pedacinho desse patrimônio todo. Tá entendendo? E aí, no momento em que, agora, nós temos também outras situações que a gente poderia analisar. Por exemplo, testamento. Ô, doutor, Né? então ficaria, só para ficar claro para o pessoal que estiver ouvindo, ficaria relacionado à cota parte dele como herdeiro, a pensão, não podendo extrapolar isso, haja vista que os outros filhos, teoricamente existentes, teria também a sua cota parte, é isso? Ou também, não? Ou ele teria como direito, vamos supor, vou tentar fazer um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil entender. Ele teria direito a receber uma pensão de um salário mínimo. Tem um imóvel de 250 mil, ok? Aí no transcorrer já passou, ele e o irmão, vamos dizer assim. Então teria desse imóvel 250 mil, teria 125 mil. Só que esse inventário está demorando e já deu a cota parte dele, que seria os 125 mil. Encerraria ali a obrigação ou poderia atingir a cota parte do irmão? Não, é assim, Paulo, olha só. Com a morte, algumas situações elas sofrem algumas mutações. Então, por exemplo, pagamento de pensão do filho. O provedor, o alimentante falece. O filho passa a ser herdeiro. Entendeu? Sim. Aí eu vou usar uma expressão que você usa muito nas nossas conversas, o bis in idem. Entendeu? Ele vai receber pensão e vai receber herança. Ele vai acabar recebendo mais que o outro. Isso. Quando, na verdade, o direito sucessório ele busca isonomia. Cada um vai receber uma cota idêntica, a não ser que o morto, por uma vontade dele, queira que alguém herde mais. Aí você já vai entrar naquela parte do testamento, em que ele vai fazer uma deixa maior para um. Doutor, só para ficar claro aqui, então, tentar agilizar aqui um pouco. Então, quer dizer que, na verdade, essa pensão nada mais é que uma antecipação, seria antecipação da sua cota parte da pensão. Agora sim, ele vai cobrar de quem? Porque a pergunta ela receber a pensão. Sim. E com a morte ela parou de receber. Vai cobrar de quem? Do espólio. Então... O espólio é uma ficção jurídica que substitui a pessoa natural. Ou seja, o ser humano, o ser vivo, com a morte ele se extingue. Quem é que fica no lugar dele? O espólio. Então o direito ele cria essa ficção, sim, que é dotada de capacidade processual, não tem personalidade. O espólio não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade processual. Então, por exemplo, o espólio, ele responde assim como ele demanda. O espólio cobra um aluguel, assim como o espólio pode ser demandado por uma eventual ação de alimentos, por exemplo. Entendi. Alguma dúvida, doutor Francisco? Não, acho que ficou bem explicado. Sabe? Diretor, vamos para a próxima pergunta aí? Tá. Deixa eu ver aqui. Estou pagando pensão para uma grávida, mas acho que não é meu. Quando a criança nascer, vou pedir DNA. Se der negativo, posso parar de pagar e receber meu dinheiro de volta? E aí, doutor? Mais uma complicação na tua vida aí. Olha, se ele está pagando uma pensão, se ele está pagando alimentos gravídicos, ele está dando cumprimento a uma ordem judicial, a um comando. Uhum. Né? Então, e eu sempre falo, né, o juiz ele não conhece a vida, o juiz conhece o processo. Então, se ele faz o DNA e o DNA dá negativo, ele não vai poder parar por ele próprio, pela vontade dele, de pagar. Ele vai ter que, como o juiz, ele vai ter que pedir para o juiz, então, a suspensão
do desconto ou do pagamento, né? Agora, a questão de reaver o dinheiro é uma situação delicada, porque ele poderá, numa situação, demandar uma ação de regresso contra a mãe, né? Contra a genitora da criança. É um fato que a gente conversou anteriormente. Exatamente. E em uma certa circunstância até do pai biológico, que era quem deveria estar pagando a pensão. Eu acredito que essa pergunta tenha sido respondida até naquela pergunta anterior, né? Na pergunta anterior, exatamente. Eu acredito que seja isso. Mas ele não pode, assim, a regra, não pode parar de pagar sem antes ter uma autorização para isso. Porque senão ele vai sofrer as consequências. Porque a lei é fria. A lei, ela não quer saber. Se a lei mandou você fazer, se a decisão judicial mandou você fazer, você tem que fazer. Se você não fizer, você vai sofrer as consequências do descumprimento. Até que o juiz, mas eu parei de pagar porque o exame deu negativo. O juiz não sabia que o exame tinha dado negativo, como é que você parou? Exato. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Se você está cumprindo uma ordem judicial, para você parar de fazer, você tem que ter uma outra ordem dizendo, pare. Entendeu agora? Para não ter problema. Se aplica naqueles casos de pessoas que são desempregadas também, né? O raciocínio é parecido, né? No caso do desemprego, doutor Francisco, o que acontece é assim, muitas pessoas que têm o dever de pagar pensão, muitas vezes elas se apegam na figura do desemprego como um fator para se eximir ao pagamento. O desemprego, ele não é um motivo de paralisação da contribuição alimentar. O que ele pode ocasionar é uma revisão. Tá? Então, o cidadão pagava uma pensão alimentícia e era descontada da folha, descontada em folha de pagamento dele, e essa pessoa ela vem a ser dispensada. O que vai acontecer? O juiz não está sabendo disso, né, Paulo? Como eu falei para vocês, o juiz não conhece a vida da pessoa. O juiz conhece aquele processo em que tem uma decisão em que ele mandou que aquela pessoa pagasse X% da remuneração dele, descontada em folha, tal. Ele não está sabendo que o cara foi demitido. Então, o que ele tem que fazer? Se você tem que pagar a pensão e você for demitido, você tem que procurar imediatamente um advogado ou seu advogado e comunicar o fato ao juiz, porque na menor das hipóteses, eu não gosto nem de falar da pior, né? Na menor das hipóteses, o que o juiz vai fazer? O juiz vai fazer a adequação. Ele vai verificar a sua boa-fé, que você está comunicando a situação, que você não quer parar de pagar, mas que você tem que pagar dentro do que você pode, o binômio, necessidade e possibilidade. Ele pode até, eu vou falar aqui, invadindo um pouquinho aqui a praia do nosso doutor Francisco, né, que é expert, né, em direito do trabalho, e ele vai, por exemplo, fazer uma adequação para que ele receba, por exemplo, um percentual do seguro-desemprego. Naquelas parcelas lá, 4 a 6 parcelas, né, doutor? Salvo engano? Vai depender do tempo de carteira assinada. Exatamente. Pois é, aí vai ficar recebendo do seguro-desemprego. Não vai ser no mesmo valor. Talvez até dê para ser, ou próximo. Às vezes diminui. Mas o que interessa é o caráter satisfativo, Paulo. A pessoa vai continuar contribuindo, ainda que um valor menor, mas não vai criar um problema para ele. Aí, quando acabou o período do seguro-desemprego, e se o cara não conseguiu uma colocação, como é que vai fazer? Ele tem que comunicar para o juiz que ele ainda não conseguiu reingressar no mercado de trabalho, e o juiz, então, vai fazer uma nova revisão, uma nova adequação, e vai ver, como é que eu vou calcular isso aí? Ele vai calcular, então, um percentual do salário mínimo. Entendeu? Vamos para a próxima pergunta, mas, pessoal, sigam, compartilhem o nosso canal, tanto no Instagram quanto no Facebook, para fazer direito. Qualquer dúvida, vocês podem postar lá. Longe de querer fazer inferno, eu já ouvi aqui um comentário de que vai ter também um canal no YouTube, né? O canal já está pronto, podem deixar suas perguntas que o diretor estará separando e no momentos oportunos estará sendo lida e respondida aqui no ar, ok? Então não esqueçam, sigam e compartilhem. Podcast para fazer direito. Vamos à próxima pergunta, diretor. Meu filho tem 12 anos e eu pago pensão para ele. Até que idade eu tenho que continuar pagando? Isso aí é uma
é uma dúvida que todo mundo tem, né? Qual foi a pergunta mesmo? O filho da pessoa lá, do seguidor aí, tem 12 anos, ele paga a pensão e ele quer saber até quando ele vai pagar a pensão. Quando né? cessa, né? Quando cessa, exatamente. Quando é que ele tem que parar de pagar? Bom, a gente sabe que a legislação brasileira, ela prevê que o pagamento da pensão, esse pagamento deve perdurar enquanto subsistir o poder familiar. Então, a pensão para os filhos menores é uma responsabilidade, uma obrigação dos pais durante o poder familiar. O poder familiar vai até quando? Até a maioridade. A maioridade no direito brasileiro, atualmente, pelo nosso Código Civil de 2002, é dos 18 anos. Então, até os 18 anos, há uma obrigação, há uma presunção de necessidade, porque, Paulo, existe um negócio, doutor Francisco, existe um negócio bem interessante no direito brasileiro. Quando você fala de alimentos para menor, que é tutelado pela Lei dos Alimentos, lá a Lei 5.478 de 68, a necessidade dos filhos menores ela é presumida. Então, basta que você apresente a prova de parentesco para que o juiz, então, arbitre uma pensão provisória e tal, né? É presumida. Você não tem que provar nada. A partir dos 18 anos, isso muda. Tá? Deixa de ser alimentos da Lei de Alimentos e passa a ser alimentos civis, regidos pelo artigo 1694 do Código Civil. Aqui, neste momento, há que haver a prova da necessidade. Ou seja, o alimentado, ele precisa demonstrar para o juiz que ele ainda precisa continuar recebendo. Gente, quem com 18 anos, em regra, já alcançou a independência financeira? É muito difícil, né? Então, e o que acontece? O sistema brasileiro é bem interessante. Como a cessação, a exoneração, ela não se dá de forma automática, normalmente o prestador de alimentos, o alimentante, ele provoca. Meu filho completou 18 anos, quero parar de pagar. Aí você tem a súmula 358 do STJ que diz que a exoneração somente se dará mediante decisão judicial após o contraditório. Ou seja, ele vai chamar o alimentado para dizer, olha, estão pedindo para parar de pagar. E aí ele vem e prova, não, mas eu estou regularmente matriculado em curso superior, ou estou cursando um curso técnico profissionalizante, e eu preciso continuar, eu não tenho condições de me manter sozinho, e eu preciso continuar. E aí há uma construção jurisprudencial que foi buscar informação nas dependências tributárias e fiscais, né, que é até 24 anos, e então se firmou esse entendimento de que a pensão para o filho maior que esteja regularmente matriculado ou em curso de graduação superior ou em curso técnico profissionalizante, que ela se estenda até 24 anos ou graduação, o que ocorrer primeiro. É fato, gente, que hoje também isso vem sendo relativizado e cada caso vem sendo analisado de forma isolada. Porque imagina o seguinte, Paulo, você tem um filho que é um excelente aluno, é um aluno exemplar, e ele consegue a graduação aos 24 anos, mas ele foi aprovado em primeiro lugar num curso de pós-graduação. E ele, por conta disso, não vai ter como se manter, porque ele vai ter que estudar numa outra faculdade, num outro estado. Como é que vai funcionar? Então, você já tem possibilidade dessa pensão ela se estender até os 26 anos, até o encerramento da pós-graduação. Tá entendendo? Mas é assim, 24 anos foi aí... Por que 24 anos, né? Você pode perguntar, por que 24 anos? Eu, por exemplo, eu graduei aos 22. Eu posso dizer para vocês que eu fui assim um pouco precoce, né? Mas, e aí? 24 anos eu não tinha. Mesmo eu graduado em curso superior, eu não tinha minha independência financeira. Eu tinha... ali começa tudo, porque quando você recebe o canudo, né? Você consegue a graduação, você fica todo feliz e tal, mas e aí? Você vai começar a navegar por um outro oceano, né? Ali já como profissional e tal, e nem sempre você tem essa independência. Mas se firmou, até também para não estimular o ócio remunerado, porque senão o cara fica fazendo uma matéria por ano, uma matéria por semestre, e aí você, ao mesmo tempo que você incentiva o ócio remunerado,
você acaba escravizando uma pessoa no pagamento de uma pensão, não é verdade? Porque nessa tese aí vai pro pós-doutorado. É verdade. Vai de eterno o estudo, aí o que né? acontece, gente? Muitas vezes, Paulo, às vezes aí o cara gradua, aí ficou pagando até os 26, aí o cara conseguiu lá o mestrado, sei lá e tal, e de repente a média que ele alcançou no mestrado foi uma média de excelência e ele acabou sendo premiado com uma bolsa em um doutorado. O pai, muitas vezes, vendo aquilo, não tem mais a obrigação. Olha só, ali o cara já, né? Ele pode, por mera liberalidade, continuar. Você vai trocar a compulsoriedade, né? Aquela obrigação legal, o dever legal, pela liberalidade. Então, doutor, um fato que fica claro aqui para todas as pessoas que hoje estão pagando pensão, que o fato não se encerra pelo tempo. Para se encerrar a questão da pensão alimentícia, ele tem que fazer um pedido judicial para que seja exonerado. Exatamente. Até 18 anos, o dever é presumido. A partir da maioridade, ele então ele não deve, pessoal, não parem de pagar a pensão porque o filho de vocês completou 18 anos, porque você vai arrumar um problema. Tá? Ah, mas o meu filho tem 18 anos, mas ele está trabalhando, ele já tem emprego. Se ele está trabalhando e já tem emprego, você comprova. Tá entendendo? Mas por quê? O juiz não conhece a tua vida, o juiz conhece o processo. Então você tem que dizer para o juiz, excelência, meu filho está trabalhando. Não precisa. Por quê, gente? Porque o requisito fundamental da pensão alimentícia é a necessidade. A pessoa está trabalhando. Você já relativiza essa necessidade, porque eu conversando antes com o Paulo, antes de começar aqui o podcast, o Paulo me falou, mas o cara pode estar trabalhando e está ganhando um salário mínimo. Salário mínimo não dá para nada. Verdade. E aí? O cara pode... Gente, o direito, eu sempre falo assim, o direito de petição é condicional. Ele vai defender a tese de que ele mesmo trabalhando, ele ganha muito pouco, e ele não consegue se manter, e ele vai pedir, por exemplo, uma pensão pro pai para complementar. Uma tese complicada. É uma tese complicada, exatamente. Mas, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Não parem de pagar só porque o filho de vocês completou 18 anos. A mensagem que fica, então, não deixem de pagar pensão sem determinação judicial. Essa é a questão principal. A dor de cabeça que vem, ela não para com Doril, com Anador, com essas coisas todas. O diretor está nos chamando ali. Vamos para a próxima pergunta. Não, na verdade, eu tenho uma pergunta para ele. Se for um adolescente ou uma adolescente de 16 anos, quase 17, e a criança, o adolescente já está vendendo, está trabalhando, ganhando dinheiro, como é? Mesmo assim, já posso parar de pagar a pensão? Olha, é bacana essa pergunta. Nós não podemos... Antecipação, na verdade. Nós não podemos esquecer, gente, que a menoridade cessa aos 18 anos. Isso está lá no nosso Código Civil. E o Código também traz algumas situações que são exceções. A regra é aos 18. Mas quando é que pode cessar a menoridade? Pela vontade dos pais, pela emancipação, entendeu? Casamento, né? Pelo casamento. Interessante, e pelo exercício de atividade remunerada. Entendeu agora? Então, se a pessoa já está, mesmo menor de 18 anos, mas já está exercendo uma atividade empresarial, né? Hoje, Paulo, como é que é? Hoje a moda é microempreendedor individual, MEI, né? Microempreendedor individual. De repente, ele já é um MEI e já está ganhando dinheiro e está emancipado, gente. Porque a constituição de empresa já é uma prova, exatamente. Já é uma prova de a emancipação, exatamente. Doutor, e atualmente a população está envelhecendo cada vez mais. Tem a possibilidade do pai, quando chegar nessa seriedade, digamos assim, pedir pensão para os filhos, ter uma boa condição? Pode. Assim, o dever de alimentos ele é recíproco, Francisco, entre pais e filhos. Eu vou para a polêmica aqui, então. Lá vem. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Perde o amigo, mas não perde a polêmica, né? O doutor Francisco mencionou que se o pai tiver na terceira idade, não tiver condição e tiver precisando da pensão, solicitar ao filho, o filho teria que pagar. Isso já foi debatido aqui. Todavia, e se no momento oportuno ele não fez? O pai também não prestou assessoria ao filho.
mesmo assim teria reciprocidade, que eu acho que é a base disso tudo. Paulo, é assim, um erro não justifica o outro. Se o pai não proveu o filho no momento adequado, isso não vai retirar o direito dele. De num determinado momento da vida. É assim. Mas a reciprocidade que seria uma base dos alimentos. Não, a reciprocidade não é contraprestação. Não é assim, eu só vou pagar a pensão para o meu pai porque o meu pai pagou pensão para mim. Não. Imagina o seguinte, o teu pai nunca pediu pensão para ti, porque nunca precisou, porque ele sempre deu o suporte para a família, familiar. Mas, em determinado momento da vida, hoje, teu pai está passando por um momento financeiro difícil. E aí? Não, sim, mas aí a gente já analisa... É a questão da Paulo, Mas você não entendeu. O direito o tumulto que está sendo criado não é nesse desenho. É no desenho diferente. No desenho onde o pai nunca foi pai. Ele abandonou, nunca precisou de um tipo de auxílio. E, na velhice, eles invertem a situação e quer receber essa pensão. Aí a gente vai analisando, a meu ver, a questão da... É um direito indisponível, Paulo. Mas... Então ele pode exercer a qualquer tempo. Olha... Tanto que o Código Isso pode ser legal, mas eu não acho que é moral. Sim, aí é aquela história. Veja bem. Pai nunca deixa de ser pai, filho nunca deixa de ser filho. Ainda que a postura dele tenha sido uma postura amoral, indevida, mas é pai. Imagina aquela situação, Paulo. Esse pai que tu está dizendo aí que foi sempre ausente, que esse pai nunca prestou o auxílio devido ao filho, mas é um cara de posses, é um cara de patrimônio. Quando ele morre, o filho vai deixar de herdar porque nunca foi filho? Porque o pai nunca foi presente? Você me entendeu agora? Aí não seria leviandade desse filho de buscar? Mas aí a gente entendeu? A gente então, o que a gente percebe é que, na verdade... Mas se ele tivesse posse, ele não estaria pedindo pensão. Não pode, meu filho? Pode, porque você não sabe. Às vezes você tem patrimônio, mas você não tem dinheiro. Sim, mas eu falo assim... Entendeu? Na lógica, eu só estou querendo te mostrar que, na verdade, é uma situação que não é fácil, Paulo. Eu estou aqui tentando me colocar no lugar dessa pessoa, né? Esse pai ausente, esse pai que nunca foi verdadeiramente pai e agora vai pedir socorro para aquele filho. Às vezes não socorreu, às vezes o filho precisou, solicitou e hoje, nunca teve esse apoio. E hoje com essa por isso que eu te digo essa Paulo, eu aprendi que a dor moral ela é pior que a dor física. Eu acredito que... Eu aprendi que a dor moral é pior que física. Então, eu acho que nesse momento aí entra mais a questão da solidariedade humana, solidariedade familiar. Tá entendendo? O filho, ele pode até não... Isso não significa... perdão, olha só, Paulo. Não é porque o filho vai pagar pensão que ele vai perdoar o pai. Tá entendendo? Ele vai questionar como você vê recorrentemente, como você falou... Quem paga sempre diz que paga muito e quem recebe sempre diz que recebe pouco, não é isso? Quando a gente fala de pensão, é a mesma coisa. Esse filho aí vai questionar de todas as formas. Eu vou usar aqui, doutor Francisco me permita usar a expressão do direito do trabalho, né? Paradigma. Eu vou usar como paradigma aquele exemplo do pai que nunca foi pai presente, nunca prestou aquele auxílio material e entra com uma ação de regulamentação de visita. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, mas ele não paga pensão, por que ele quer ver o filho? Para ele ver o filho, ele tem que pagar pensão. Você entendeu? Aí o que acontece, Paulo? É que o exercício da convivência, ele não decorre do pagamento da pensão, ele decorre da paternidade. Sim. Então, basta ele provar que ele é pai. Ele provou que ele pode ser o mais canalha dos pais, Paulo. Ele pode nunca ter dado R$1 para essa criança, mas se ele demandar direito de visita, não tem juiz que não conceda, porque ele é pai. Aí você pode dizer, mas não é moral. Concordo com você, não é moral, mas é direito dele. Eu sempre falo nas minhas aulas que o direito, muitas vezes, ele é leviano. Né? Quando, por exemplo, há cisão da família, do casamento, o cara, normalmente quem sai de casa é o homem, aí ele leva a rede e o carro. Entendeu? Ele leva a rede e o carro, deixa tudo para trás e
quando o cara tem um pouquinho de lucidez, ele deixa tudo para a família, né? Casa, deixa tudo, sai com a rede e o carro. A rede, que onde ele parar ele dorme, e o carro para se deslocar. Quando ele morre, a viúva, dependendo do regime de bens, ela vai buscar a metade do carro e da rede. Doutor, eu quero até debater depois, nem precisa ser ao vivo, mas fora, sobre esse tema, porque eu discordo totalmente. Sinceramente, eu discordo, mas no momento oportuno a gente vai ter só para você debater sobre isso. Porque eu acho que é uma coisa que vai aprofundar fechar, muito, que não vai atingir o... Só para fechar. A lei, ela não tem sentimento. A lei é fria. Sim. Entendeu? Então, ela não quer saber se o cara foi pai presente ou se o filho sofreu com essa ausência. Entendeu? Mas a reciprocidade, doutor. Às vezes o pai... A reciprocidade que a lei fala, Paulo, é que um pode pedir do outro. Sim, eu vou falar o seguinte, vamos lá. Tem pai, tem mãe que até abandona. Não é merecimento. Abandonou o filho, aí o filho vai, consegue se estabelecer na vida. O pai nunca apareceu. Aí, do nada, na velhice, ele aparece pro filho cobrando a pensão. É pai. Sim, mas eu acredito mas a reciprocidade então não deveria ser cobrado. A visão da reciprocidade que você está falando é da troca. Mas a reciprocidade que a lei fala é de um poder cobrar do outro. Só isso. É só isso. Assim como o filho pode pedir pensão para o pai pode pedir pensão para o filho, independente de presença ou de ausência. Eu concordo contigo quando você fala de reciprocidade nesse sentido, na reciprocidade do afeto, do carinho, da presença. Então, eu concordo contigo. Mas a lei ela não olha por esse lado. A visão da lei é de que um pode pedir do outro e vice-versa. Só isso. Entendeu agora? Entendi. Vamos para o diretor, ele já está dizendo que tem muitas perguntas a ser respondidas. Tá, deixa eu selecionar aqui. Sou divorciada há 3 anos. O juiz determinou uma guarda compartilhada e agora meu ex quer diminuir o valor da pensão por conta da guarda. Isso é certo? Muita gente também faz essa confusão, né? Olha, quando a gente fala de guarda compartilhada, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando você usa essa expressão compartilhar, significa dividir, mas não é dividir o filho. A guarda compartilhada é a guarda que tecnicamente se fala de guarda jurídica, ou seja, é aquela guarda das decisões, dos destinos, dos interesses dos filhos. Se ele vai estudar num colégio público ou num particular, se ele vai fazer inglês ou se ele vai fazer francês, se ele vai para uma escola militar ou se ele vai para uma escola normal, se ele vai fazer basquete ou se ele vai fazer natação, isso que é compartilhado. Pessoa, não pode ser compartilhado, porque nós não podemos ser aqui rei Salomão, pegar a espada e dizer assim, se você quer a parte de baixo ou a parte de cima, e corta e dá no meio. Não pode fazer isso. Então, geograficamente, ele vai viver com alguém. Tá? Ele vai ter uma localização geográfica, ou com a materna ou com o paterno. Fato. O que eu vou dividir? A guarda jurídica. Beleza? A guarda jurídica, ela não pressupõe redução da pensão que for determinada pelo juiz. Tá? Existem casos em que há, por exemplo, a mudança do referencial. Paulo. Filho mora contigo, quem paga a pensão é a mãe. Paga a pensão para o filho. Beleza. E em determinado momento, o garoto não quer mais morar contigo e ele vai morar com a mãe. A despesa está lá. Como é que ela vai continuar pagando pensão para ti? Você me entendeu agora? Mas o juiz não sabe disso. Eu volto a dizer, gente, o juiz ele não conhece a vida das pessoas, o juiz conhece o processo. Então você tem que comunicar para ele isso, porque como é que ela vai parar de pagar pensão para ti? Ela vai descumprir uma ordem. E ela descumprindo uma ordem, o Paulo vai cobrar dela. E o Paulo cobrando dela, ela vai ter uma dor de cabeça, porque ela vai ter que provar, entendeu? E o juiz vai dizer, mas nesse período que a senhora ficou sem pagar, a senhora não comunicou para o juiz, só está devendo. Apesar de parecer... eu vou usar aqui uma... Voltamos sempre a comunicar ao juiz. Exatamente. Eu vou usar aqui uma expressão que o meu pai sempre me fala isso, né? Graças a Deus meu pai está vivo ainda. O papai fala o seguinte, ele diz que agora eu esqueci, olha, papai me perdoe, eu vou lembrar. Mas é assim,
Fugiu. Teu pai era professor de direito de família, não é isso? Ou não? O papai era professor de direito civil. Direito Também civil. dava família, dava contratos, porque na época que o papai lecionava, o professor ele acompanhava uma turma do primeiro até praticamente o último semestre, né? Então ele ia subindo. Né? Então trocava assim. Mas o que a gente tem que analisar nessa questão aí da pergunta, diretor, me lembre um pouquinho aí que fugiu aqui, agora deu... O quê? O Zeno falava que era um alemão que ficava do lado dele, que era o Alzheimer, que ele dizia, sai alemão, o mestre Zeno era complicado, né? Cara, gente muito boa. Mas me lembre aí a pergunta, por favor. Tenho um filho de 12 anos, né? Não. A pergunta é a seguinte. Sou divorciada há 3 anos, o juiz determinou guarda compartilhada e agora meu ex quer diminuir o valor da pensão por conta da guarda. Isso é certo? Isso, guarda compartilhada. Pois é. Então é assim, muitas vezes existe a confusão dessa expressão compartilhada. A gente já viu até em reportagens aí, em programas de televisão com alto índice de audiência, e o pessoal dizendo que estava feliz porque o filho estava morando 15 dias com um, 15 dias com o outro. E a guarda compartilhada, isso não é compartilhamento de guarda, gente, isso é alternância. Isso é alternância de guarda. E a guarda alternada não é um modelo previsto em lei. O direito brasileiro só prevê 2 tipos de guarda: a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Essa guarda alternada deve virar uma confusão na cabeça da criança. Com certeza. Se a criança for muito pequena, ela tem problema de referenciar, ela tem problema de ordem psicológica, de referência. Por exemplo, ela pergunta, eu moro com quem? Por quê? E o que acontece também, Paulo, é que muita gente não sabe que a guarda alternada ela não é bacana, porque no período em que a criança está com um dos genitores, ele exerce a guarda de forma exclusiva. Então, olha o que acontece. Se o casal tiver num clima de beligerância, de guerra, vamos dizer assim, de janeiro a julho ele está com o pai. Aí o pai matricula ele numa escola particular, aí coloca o menino para fazer futebol, coloca ele para fazer inglês, bacana. Aí quando vai, férias, ele vai com a mãe. Aí a mãe tira daquele colégio e coloca no outro. Melhor ainda. Entendeu? No melhor. Aí tira do basquete, tira do futebol de salão, coloca no basquete. Em vez de fazer inglês, está fazendo italiano. Não, vou colocar ele para fazer mandarim, porque mandarim é a língua do século 22. Tá entendendo? E a cabeça dessa criança vai ficar... vira do avesso, gente. E isso as pessoas muitas vezes não têm. Agora, quando o casal tem um bom relacionamento, isso, ao invés de ser maléfico, é extremamente benéfico. Por quê? Porque potencializa a convivência dele com os pais. E outra, não precisa de morar com um durante um período e com o outro no outro período. Deixa ele ficar livre. Deixa a criança, porque o que a gente tem que entender é que durante muito tempo o direito tratou o direito de visita, era o filhinho mochila, dos pais. E hoje você fala em convivência. O final de semana que o filho passa, que você está com seu filho, não é seu com seu filho, é do seu filho com você. Mudou o referencial, porque o interesse é dele, não é seu. O melhor interesse da criança. Exatamente, né? O interesse é dele, não é seu. Então é o final de semana do meu filho. E naquele final de semana, cara, não tem bola, não tem baladinha, porque é dele. Tem que te programar para você estar com ele. E outra, quanto mais você puder conviver com seu filho, melhor. Então esse negócio, vai morar um semestre com o pai, um semestre com a mãe, não façam isso, gente. Deixa o filho. Mãe, amanhã eu quero ir para casa do papai. Vai, meu filho, eu vou lhe deixar. Entendeu? Seu pai vai lhe deixar no colégio, vai lhe buscar no colégio. Se você quiser, ele lhe deixa aqui. E a criança passa a ter 2 casas, cara. Tem coisa melhor do que isso? Se for bem organizado, entendeu funciona. Como é que funciona? Então, o casal, esse regramento da guarda compartilhada, essa imposição, porque a lei, ela não quer saber se o casal, usando aqui o linguajar, mas se o casal está de boa. Ainda que o casal esteja num conflito, o juiz vai decretar a guarda compartilhada, porque na visão da lei, os pais têm que ser amigos em benefício dos filhos, para os interesses, que a gente sabe que infelizmente não é isso, gente. Infelizmente não acontece. A gente vê isso no nosso dia a dia, Paulo. Você que advoga, você que milita, doutor Francisco também, às vezes o cara vai fazer um contato com a mãe, ele liga, ela já atende, que é. Aí você já entende que a relação dos dois não é... Como é que você vai colocar esses dois numa mesa para eles decidirem qual é o melhor colégio do filho? Exato.
Mas tem também o Sim, oposto, né? Não, com A certeza. gente depara com pais que falam que não quer ter contato com o filho. É um absurdo, mas Também é um absurdo. é a mas realidade. Infelizmente tem. É Graças a Deus que tem a figura do pai socioafetivo, que o Dr. Francisco falou, que é aquela pessoa que está ali ajudando aquela mãe ou aquele pai, aquela mulher também, né? Aquele homem ou aquela mulher que estão ali ajudando a reconstrução da vida afetiva e de repente recepciona o filho do companheiro ou da companheira como seu. Pô, isso é, sabe, é um negócio fantástico. E infelizmente existem pessoas que não aceitam isso, que não querem, olha, eu não quero o meu filho com ela, olha, eu não quero o meu filho com ele. Gente, isso é uma grande bobagem. A minha mãe cansou de falar para mim, quem meu filho beija é minha boca doce. Se está tratando bem seu filho, ótimo, que não pode é tratar mal, gente. Mas se o namorado da sua ex, ou se o namorado do seu ex... Ocorre até ciúme, né? Às vezes, né? Tá tratando bem seu filho, pô, cara, ótimo. Entendeu? Ótimo, porque ele não está sofrendo. O nosso diretor ali está falando que chegou mais uma pergunta, né? Sim, Vamos lá. Tenho que pagar uma pensão. Eu tenho que pagar pensão para o meu filho, mas nos últimos 4 meses só pude pagar a metade. Agora, a mãe dele disse para o juiz que não paguei nenhuma vez. O que eu faço? É o famoso, o mal pagador paga 2 vezes. Né? Olha, pessoal, o Dr. Paulo, quando me convidou para vir aqui falar sobre pensão, eu tenho certeza que é porque o Dr. Paulo ele tem um carinho muito grande e ele sabe que esse tema é um tema muito importante. Pagamento parcial de pensão alimentícia é considerado não pagamento. Isso é entendimento pacificado nos tribunais. Então, se você tem que pagar 1.000 e você paga 500, você não pagou. Isso não impede que o credor te cobre inteiro. É uma atitude desleal? Mas o cara não pagou. Você entendeu agora? Eu acho aqui que já cabe a nós, advogados, principalmente os advogados da área de família, exatamente buscar o correto. Fazer o certo, né? O compliance familiar. Se o cara pagou 500 e tinha que pagar 1.000, eu vou cobrar a diferença. Eu não vou cobrar 1.000 de novo. Porque eu evito a litigância de má fé. Exatamente. Isso que eu iria questionar. A litigância de má fé, exatamente. né? Mas não está 100% errado porque o pagamento parcial é não pagamento. Mas é o não pagamento de parte, não o total, né? E é o não pagamento de execução. Mas é o não pagamento, inclusive, que não impede a decretação de prisão. Sim. Só para você ter uma ideia. Ora, se eu paguei parte, mas por que o cara vai decretar minha prisão? Mas a colocação de como não pagamento não diz que é não pagamento integral, né? As pessoas que acho que analisam de maneira os tribunais entendem que a obrigação ela não foi adimplida. Não foi adimplida. Então significa que não pagou. Exato, significa que não pagou para efeito da execução. O que ele tem que fazer? O que a pessoa nessa situação tem que fazer? Comunicar imediatamente ao juiz a mudança da condição dele para pedir a revisão. Excelência, eu pagava 1.000, não estou mais conseguindo pagar 1.000 por causa disso. Se ele comprovar, Paulo, a pensão, ela não, uma vez que o juiz, na decisão dele lá, quando ele determina uma pessoa pagar um certo valor, sob pena de prisão, isso não significa dizer que esse valor não possa ser mudado. A pensão, ela não é imutável. O valor não é imutável. A lei permite que você peça aumento, que você peça diminuição e que você peça para não pagar mais. Mas para isso você tem que provar o quê? A mudança na fortuna. Ou seja, se você paga uma pensão e você está recebendo menos, o juiz não sabe disso. Você tem que comunicar para ele. Excelência, eu ganhava X, não ganho mais, eu ganho só Y. E eu preciso diminuir a pensão. Por isso, Paulo, é que a maioria das decisões elas arbitram pensão em percentuais. Por que percentual? Se o teu salário aumenta, a pensão vai aumentar proporcionalmente ao teu aumento. Doutor, na própria justificativa, que o juiz dá um prazo, né, para você apresentar uma justificativa do não pagamento. Se você tiver pago parcialmente, você poderia justificar e pedir, na própria justificativa, pedir a redução da pensão ou não? Ou teria que estar com um processo próprio? A ação de alimentos não admite reconvenção. Essa que seria não admite. O que ele teria que fazer?
ele tem que... porque a reconversão, para o pessoal entender, seria complicado. A reconversão é uma ação dentro da ação, mas isso aí é uma coisa que... Então, ele não pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que justificar para o juiz por que ele não pode pagar aquele valor e imediatamente entrar com um pedido de revisão. Tá? Tem que dizer porque, olha, eu não ganho mais. Ganhava, perdi alguma, sei lá, ele tinha uma chefia, ou ele tinha alguma coisa, ele tinha um cargo que ganhava mais, ele não está mais naquele cargo, ele sofreu uma diminuição. Então ele vai poder justificar, mas para fazer a revisional vai ter que mas dar na execução, Paulo, presta atenção, na execução, ele tem que pedir, no mínimo, prazo para pagar. Ele tem que pedir para o juiz, olha... Não, mas às vezes não é comum a gente perceber, né? Mas pode ser que ele consiga dar uma justificativa e o juiz entenda essa justificativa, que é uma coisa que não é comum. Mas o juiz, Paulo, presta bem atenção, nós temos no nosso CPC, nós temos aquele princípio de acompanhamento das decisões dos tribunais. Eu esqueci como é, me deu um branco agora aqui. Mas assim, o juiz, ele vai seguir o entendimento dos tribunais superiores. Então, já existem decisões recorrentes e reiteradas nesse sentido, de que o pagamento parcial é não pagamento e não impede a decretação de prisão. Então o cara vai chegar lá e vai dizer, excelência, não paguei. Eu não paguei 1.000 porque eu não tenho mais como pagar. Só paguei 500. Ele está confessando que ele não pagou. Sim. Então o que ele tem que dizer? Ele tem que demonstrar boa fé. Ele tem que pedir um prazo. Entendeu? Se compromete a pagar, porque aí você vai transferir para o juiz, para a subjetividade do magistrado, dele analisar se ele vai ou não aceitar aquela ponderação. Você entendeu agora? Agora, a justificativa que ele vai apresentar de redução salarial, o juiz com certeza vai aceitar. Só que ele vai ficar com as mãos atadas. É assim, por que ele não comunicou? Por que ele demorou? Por que ele demorou? Por isso, Paulo, você aprendeu o que na faculdade? A lei não socorre aqueles que dormem. Entendeu como é que funciona? Infelizmente, então, gente, mas a realidade a gente sabe que várias pessoas... Até um dos motivos desse podcast é levar as informações para que as pessoas consigam saber dos seus direitos e procurá-los. Para fazer direito, né? Exatamente. Mas o que a gente percebe, que foi até um dos motivadores da criação desse podcast, é que muitas pessoas não exercem seu direito de fato. Então, ou seja, às vezes a pessoa está utilizando de boa fé, não está utilizando de artifício para não pagar o valor devido de pensão, mas que se encontra nessa situação, né? Então, ou seja, essa justificativa deveria ser um momento onde ele conseguisse resolver essa situação. Por isso e eu não vejo dessa maneira, né? Por isso que a orientação é assim, aquela pessoa, como você falou, que não paga porque tem a má índole, né? Não quer pagar mesmo, esse aí não está incomodado em comunicar para o juiz. Agora, aquela pessoa que está de boa fé, está pagando menos, mas está pagando, não está pagando o que deve porque não tem como pagar o que deve, essa pessoa ela tem que comunicar para o juiz, porque o juiz com certeza vai levar. O juiz não quer prender ninguém, pô. O juiz não quer decretar a prisão de ninguém, mas o juiz quer que minimamente a pessoa demonstre a boa fé. Excelência, eu paguei 500 porque eu ganhava, e hoje eu não ganho mais. Então, novamente... Houve alguma alteração na pensão, comunique o juiz. Na sua renda. Você passou a ganhar menos, não está conseguindo pagar a pensão, procure o seu advogado, procure a Defensoria Pública e comunique o juiz. Eu posso até, Paulo, falar de uma forma assim, mas assim, numa última situação, é sempre importante você estar acompanhado de um profissional para que você tenha melhor orientação. Mas, de repente, você recebe lá a citação, 3 dias para pagar, né? Justificar provar que já pagou ou justificar que não pode, você vai ter que procurar um advogado ou você vai ter que procurar um defensor para que ele possa fazer isso para você. Não adianta você ir na secretaria da vara que eles não vão fazer isso. Então é melhor assistir o podcast para fazer direito, ter a informação e procurar antecipadamente o judiciário para que não ocorram os problemas futuros. Pessoal, vamos para a próxima pergunta. O diretor está nos chamando aqui. A próxima pergunta é a seguinte. Tem que pagar uma pensão. Essa daqui acho que foi agora, né? Foi. Tá. Me separei porque minha ex me traiu. Agora, além do chifre, ela está querendo meu dinheiro.
Eita. Tenho que pagar a pensão mesmo assim? Esse aí é um tema doído, né? É uma pergunta doída. Eu sinto muito por esse caso. Olha, mas... é assim, gente. A gente sabe que com a entrada em vigor da emenda 66 de 2010, a culpa ela deixou de ser um fator de discussão nos processos de divórcio. Mas quando você fala em alimentos, aí você já tem uma outra visão dessa situação, né? Como assim? Em regra, não teria direito. Em regra, não teria direito. Mas a lei, ela cria ou ela permite ela prevê algumas exceções. O próprio Código Civil, no artigo 1694, quando ele diz lá que podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns dos outros, né, os alimentos que necessitem, inclusive para manter o padrão social, né, ou seja, se você vive numa situação, numa condição, aquela pensão ela tem que manter o teu padrão. Mas, no parágrafo 1º, diz que os alimentos serão prestados apenas para suprir as necessidades básicas da pessoa, quando ela der causa à necessidade. Alimentos necessários, salvo engano. São os alimentos... são os alimentos... Não é necessários, Paulo. Esses alimentos são os alimentos civis, né? Ou côngruos. O que vai acontecer aí? Neste caso, o juiz vai analisar as condições em que essa pessoa se encontra. Ainda que ela tenha sido o agente da motivação da separação do casal, ou do término do casamento, ou da sociedade convivencial, mas quais foram as circunstâncias? Por exemplo, imagina a seguinte situação, Paulo. Casal casado há mais de 40 anos, né? E de repente por um motivo que não nos é aqui cabe juízo de valor, né? Há esse descumprimento desse dever de fidelidade, essas coisas dado, e o casamento ou a união estável termina por conta disso. Mas essa pessoa hoje já septuagenário ou septuagenária, nunca trabalhou, sempre se dedicou à família. Como é que essa pessoa vai ser reinserida no mercado de trabalho? A gente sabe que hoje o mercado de trabalho está tão difícil para o jovem, né? Que dirá para essa pessoa. Então, o juiz ele vai analisar essas situações e, de repente, pode, por exemplo, a gente tem conseguido isso, arbitrar uma pensão temporária. Para que essa pessoa, por exemplo, ela possa fazer um curso técnico, profissionalizante. Se estabeleça no mercado. Sim, e ela consiga, de repente, exercer uma atividade em que ela possa se manter por si só. Entendeu? E não vai, por exemplo, essa pensão não vai funcionar como um castigo para o rapaz aí, para o traído. Tá entendendo? Mas a regra é que não tem direito. Tá? Mas toda regra admite exceção e o nosso código ele também prevê essas exceções. Então, o traído... Não traiam, né? Não traiam para pedir pensão depois. Porque pode se complicar. Pode se complicar. Pelo entendimento, pode se complicar. Pode se complicar, exatamente. Doutor, sobre a questão da prisão, é um tema bem debatido, eu vi que tinha várias perguntas sobre o tema. Como que acontece de fato? A gente percebe que teve o descumprimento, teve as tentativas que o juiz pode exercer com alguns métodos, vamos dizer assim, né, com a linguagem mais comum, para induzir, para instigar a pessoa a pagar, como protesto do nome e outras medidas cautelares. Todavia, quando essas medidas não surgem nenhum efeito, aí vem a prisão, ok? Ocorreu a prisão, o que acontece? De start, já quita os valores pela prisão ou não, continua contando o prazo, esse prazo que a pessoa ficou detida, ele é computado ou continua contando? Como que funciona essa contagem e como que seria o dia a dia e a dinâmica? Até mesmo porque essa pessoa que está sendo presa é uma prisão civil.
o Estado tem local para colocar essa pessoa que está sendo preso por pensão alimentícia, um local separado dos outros detentos, ou não? Essa estrutura existe? Vamos lá. Uma pergunta bem interessante e parece pergunta de prova, né? Pegadinha, né? Não é que é pegadinha. Tem o comando da questão e tem aquelas várias subquestõezinhas, né? O cara tem que responder uma de cada vez. Então vamos lá. Olha só. Realmente, hoje... Só não pode pedir para refazer a pergunta, que eu já esqueci a metade dela. Não, é o seguinte. Hoje, o magistrado das varas de família, ele realmente tem um conjunto de ferramentas bem interessantes para evitar a prisão. Como eu falei para vocês, o juiz não quer prender ninguém. O juiz quer que a obrigação seja satisfeita. Por quê? Porque normalmente é um menor, é uma criança que está ali passando necessidade, precisa daquilo, ainda que seja pouco, mas precisa. Então o juiz não quer. Agora, existem situações em que realmente existe uma resistência do alimentante em pagar. Então, o que o juiz faz? O juiz ele faz uso dessas ferramentas todas, como o Paulo falou, protesto. O empresário que é protestado já vai ter uma dificuldade enorme, né, Paulo? O cara tem um protesto, não pode participar de licitação, vai ter impedimento nos créditos, de linha de crédito em banco e tal. Então já começa um transtorno imensurável. Já começa a fazer a vida do cara virar um inferno. Mas o juiz ele faz isso, que é para evitar a prisão, e o cara não paga. E aí ele vai e tenta fazer aí bloqueio de CNH, que aí o cara já não pode dirigir, aí pede a retenção de passaporte para o cara não fazer viagem para o exterior, e aí vai. E mesmo assim a criatura não paga. Aí decreta a prisão. Aí o que acontece? Muitas vezes, Paulo, a gente sabe que a súmula 309 do STJ, ela prevê que só o débito das 3 últimas parcelas vencidas é que permite a prisão. Então, se o cara deve 6 meses, ele só pode ser preso pelas 3 últimas. Uhum. Bacana. Aí já diminui o prejuízo, vamos dizer assim, né? Já diminui Mas aí o que acontece? Protesto. Né? Bloqueio da CNH. O tempo está passando e está vencendo parcela aqui e ele não está pagando. E muitas vezes, quando ele é preso, ele não está devendo 3. Ele está devendo 5. 10. Entendeu? Então, por que o STJ ele sumulou esse período curtinho? Que é para evitar que o cara demore muito. Porque senão o cara fica empurrando com a barriga para não pagar, né? E aí quando o juiz decreta a prisão, ele paga só 3. E a súmula fala das 3 últimas e a que se vencerem no curso da ação. Então, por que as que se vencerem? Que é para evitar que o cara fique fugindo, que fique se ocultando, porque quanto mais demorar, pior para ele. Aí o Paulo me perguntou, o cara vai preso, pagou? Não. O cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das parcelas vencidas. Então ele vai estar devendo. Olha só, eu falei que ele estava devendo 6, cobraram 3, e agora já são 5, né? Ele em tese está devendo 11. Sim. Tá entendendo? Ele em tese está devendo 11. Aí ele vai ficar de 1 a 3 meses preso. Aí digamos que o juiz seja um juiz bacana, dê só 30 dias. Né? Que o juiz da vara de família tem a sensibilidade que ele nunca dá o mínimo, porque se ele dá o mínimo, o cara não paga. Tá entendendo? Então ele sempre vai para o máximo. Então ele decreta 90, ele decreta 3 meses. Por quê? Tá devendo 3, vai sair devendo 6, pai. E eu aprendi uma coisa na minha vida, Paulo, quem não paga uma, não paga 3. Tá quem não paga 3, não paga 6. Quem não paga 3, não paga 6, amigo. Então o que vai acontecer? Aí, mas, Paulo, é incrível a eficácia da prisão. É interessante que o Leonardo fala, né, sobre isso, né? Exatamente. Porque que ele sempre pagou a pensão em dia, pelo medo de ser preso. Interessante, a efetividade da ação. Quando o juiz decreta a prisão, amigo, o cara se vira nos 30 para arrumar o dinheiro para pagar. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui vai ter uma repercussão negativa na vida dele para sempre. E não é ninguém que está infligindo isso para ele, é ele que está infligindo isso a si mesmo. É como se fosse uma autoflagelação. Porque é muito comum quando o cidadão é preso, que ele vai preso, ele paga. Quando ele sai, a primeira coisa que ele faz, Paulo, é entrar em contato com os filhos e dizer, viste, tua mãe mandou me prender. Na verdade, não foi a mãe que mandou prender ele. Ele é que se prendeu, porque ele descumpriu. E a lei fez com que ele fosse preso. Ele fica junto com os outros? Não. Normalmente,
ele fica junto com aquelas pessoas que cumprem, servidores públicos, que cumprem crimes funcionais. Como você falou, ele é um preso civil. Ele não é um preso que está ali cumprindo uma pena de... Então ele não fica junto com homicida, ele não fica junto de traficante, de estuprador, tá? De pessoas que cometeram furto, assalto, não. Ele fica junto... Ele não fica junto nem das pessoas... Olha, o cara que é preso por violência doméstica, ele fica junto com todo mundo. Por quê? Porque muita gente pensa que não, mas vara de violência doméstica é vara penal, gente, não é vara civil, não. É juizado especial da violência contra a mulher. Então, o processo é processo penal, gente. Tanto que, no final do processo de violência doméstica, os autos são encaminhados para o Ministério Público ver se apresenta ou não denúncia contra o cara. Lesão corporal, entendeu? E outras coisas mais. Isso é processo penal. Então, o que acontece? Só retomando a pergunta. Ele fica separado. Se o sistema penal, Paulo, tem essa estrutura, eu sou honesto contigo. Eu acredito que não. Mas, olha, eu tenho uma experiência pessoal em que, numa situação pretérita, o cidadão foi preso em audiência. Ele tinha uma dívida alimentar em que havia uma prisão já decretada contra ele, e ele ingressou com uma ação revisional de alimentos. Na audiência de conciliação, a juíza, uma pessoa muito legal assim, ela teve uma sensibilidade enorme, que ela disse, não, pera lá, antes da gente resolver a revisão, a gente vai resolver isso aqui. Aí ela puxou o processo, eu nem sabia, ela puxou o processo de execução. Ela disse assim, o senhor está devendo uma pensão, você está devendo pensão assim, 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 assado. Como é que o senhor quer pagar? Aí o cara fez uma proposta esdrúxula na hora. Aí a juíza disse assim mesmo, o senhor está oferecendo... Tipo assim, a dívida era R$7.000, ele ofereceu 500. Ela disse, o senhor quer pagar quantas parcelas de 500? Não, eu quero pagar 500. Ele queria pagar R$500 pela dívida de 7.000. Aí a juíza olhou para ele e disse, o senhor está brincando comigo? Isso aqui não é brincadeira, meu senhor. Então a senhora vai ter que me prender. É porque tem gente que calcula, fala o seguinte, olha, peraí, eu estou devendo 7.000. Eu trabalho, eu ganho R$1.000, R$1.500 por mês. Para ele, é mais negócio da cabeça dele, no conceito dele. A gente não tem como analisar o poder cognitivo de cada um e para onde caminha isso. Mas que no cálculo simples da cabeça dele, eu estou devendo, vamos supor que R$10.000 de pensão. Se eu ficar preso 3 meses, eu ganharia 3, 4, 5 mil reais. Então, ou seja, eu nunca conseguiria ganhar esse valor. Então é melhor ficar preso esse tempo, porque eu vou estar ganhando, vou estar saindo no lucro. Pois é, mas... Na teoria da cabeça deles é isso. É uma lógica inversa, porque ele sai devendo. Sim. Entendeu? É uma lógica inversa. Mas para quem não quer pagar, porque não quer pagar... Mas aí o que aconteceu? Quando ele disse para a juíza assim, que ela ia... então a senhora vai ter que me prender, a juíza deu voz de prisão para ele, cara, na audiência. É porque depois que entra... Foi horrível, eu acho que foi muda, horrível, né? Amigo, a situação, porque ela mandou chamar chefe de guarda, mandou chamar oficial de justiça, o cara saiu algemado. Eu acho que não precisava, mas é praxe, né? O cara tem que sair. E aí... É desnecessário, né? A algema não... Sim, mas é praxe. É justificativo. Mas é praxe, né? Aí o que aconteceu? O cara foi... Bom, aí tomaram as providências todas para o encaminhamento dele, né? E o oficial de justiça levou ele para uma seccional para ele ser depois conduzido lá para um presídio. Quando chegou, passado um tempo, eu recebo um telefonema, era o oficial de justiça. Doutor, eu trouxe o rapaz de volta. Ele está aqui naquelas celas que tem no fórum, né, para aguardar a audiência, né? Eles chamam de cautela. Arrumaram dinheiro. Não, ele está aqui na cautela, porque quando eu cheguei na seccional, só tinha uma cela e só tinha homicida, só tinha assaltante, traficante e aí falou assim, e o rapaz é um preso civil. Eu acho que já chegou a ocorrer, né, deles colocar preso civil junto com... Cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Sabe por quê? Porque E ocorrer fatalidades, né? Com certeza. Fatalidades. Aí o que aconteceu? O oficial teve essa sensibilidade, trouxe ele de volta para o fórum, aí foi quando a vara, ela providenciou junto à SUSIP o encaminhamento, aí ele saiu do fórum direto para o presídio. Então o oficial de justiça foi um cara extremamente
sensato, né? foi sensível, e ele entendeu exatamente isso. Então ele não fica preso junto, isso aí é o exemplo de que ele não fica preso junto com os outros presos. Ele fica numa área separada. Tá entendendo? Exatamente para evitar esse tipo de problema. Até porque a responsabilidade é de quem coloca ele lá dentro, né? Se acontecer alguma fatalidade... Responsabilidade objetiva do Estado. Exato. Entendeu? É um negócio muito sério isso. Pode continuar. Acabou? Bom, Finalizou? Já encerrou? Doutor, temos mais alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Não? Tem alguma dúvida, doutor Francisco? Acho que não, acho que só a questão de... Seria mais um conselho, né, do doutor Cláudio, com a sua experiência, a fim de evitar inventários aí que levam anos e anos e anos, o doutor sugeria uma pessoa, enquanto viva, fazer um testamento, já deixar tudo redondinho. Olha, é muito legal essa tua colocação, porque hoje a gente já fala muito em planejamento familiar, né? As holdings familiares. Eu não vou mergulhar nesse assunto, que é um assunto extremamente vasto. Mas já até te deixo um convite para um momento oportuno futuro a gente conversar sobre o tema. É um tema bem interessante mesmo. Já está aceito. Então, assim, mas a sucessão no Brasil, ela tem duas espécies, né? A sucessão legal, que é a que é feita pela vontade da lei, e a sucessão testamentária. O testamento, ele é muito legal. Ele foi concebido exatamente para que as pessoas fizessem testamento para evitar as brigas. Porque quando você vai fazer a sucessão pela ordem da lei, normalmente tem confusão. Né? Porque o cara diz, por que eu fui preterido? O irmão diz, por que eu não herdo? Porque a lei diz quem é que herda. Primeiro são os descendentes, depois o ascendente, depois o cônjuge, o companheiro, e por último os colaterais até o 4º grau. Aí o colateral, que já é chamado de herdeiro facultativo, porque ele só herda se o autor da herança quiser, ele já fica no rabo da fila, vamos dizer assim. Então, no testamento, você pode pegar o teu patrimônio e você pode dividir em todo mundo. Você pode dar um pedaço para sua esposa, você pode dar um pedaço para os seus filhos, você pode dar um pedaço para os seus irmãos. Você me entendeu agora? E o fim social que o testamento carrega é um negócio fantástico, porque evita a briga. Assim também como o testamento, ele tem um viés que ele pode também causar uma briga. Por exemplo, aquele pai... Testamento mal feito, vamos dizer assim. Não é um testamento mal feito, Paulo. É porque, assim, ninguém conhece melhor os filhos do que os pais. Então, de repente, você tem um filho que é médico, é diretor de um hospital em outro país, é um cara que vive muito bem, e você tem um outro filho que não conseguiu, por mais que seja uma pessoa esforçada, mas não conseguiu conquistar esse sucesso que esse teu outro filho conquistou. É um servidor público, tem ganhos módicos, modestos, né? Ganha pouco. E na hora de fazer o testamento, o pai disse assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar metade do que é meu para aquele meu filho que ganha menos. Porque o meu outro filho lá está muito bem de vida e precisa menos que o meu filho. Olha só o fim social. O pai não está dizendo que gosta menos daquele filho que é médico e tal, e gosta mais desse aqui. Ele está vendo a condição. Então ele faz o testamento e deixa 50% para aquele filho. E a outra metade, ele pode mexer? Não, ele não pode mexer. Aí ela vai ser dividida entre os dois. 50-50, vai ficar 25 para um e 25 para o outro, né? Então esse que ganha menos vai ficar com 75%. Entendeu? E o outro vai ficar com 25%. Às vezes isso dá confusão porque o que tem uma condição boa vai chegar e vai dizer, meu pai não me amava. Meu pai gostava menos de mim do que do meu irmão. Você me entendeu agora? Quando, na verdade, a intenção do pai não foi essa. Não foi demonstrar um desamor. A intenção do pai foi exatamente dizer, olha, o teu irmão precisa mais do que você. E, às vezes, tem esse reverso, entendeu, da moeda. Infelizmente, tem. Mas eu sugiro muito que as pessoas procurem e façam isso, porque evita o problema. Você pode pegar o teu patrimônio e dividir tudo. Você tem 3 filhos, você tem 3 imóveis, você deixa um imóvel para um imóvel para outro, um imóvel para outro, tá entendendo? Aí na hora que vai cumprir o testamento, um diz, poxa, por que ele não me deixou o apartamento de Miami, ele me deixou a casa nas Bahamas? Olha só, o cara, sabe? Mas isso pode ser objeto de permuta. Os herdeiros podem trocar, sem problema nenhum.
eu recebi aquela casa, mas eu quero um apartamento. Mano, tu não quer ficar com essa casa? Ela é muito grande para mim. Eu prefiro o apartamento que é menor. Entendeu? Faz a troca. Porque, na verdade, a intenção é evitar o conflito. Que normalmente acontece nos inventários que você falou. Às vezes os inventários se arrastam por décadas, exatamente por conta disso, dos conflitos entre os herdeiros. Aí vai morrendo herdeiro, aí vem os herdeiros por representação, aí é que dá confusão, amigo. Aí é que dá confusão. Doutor, eu lembrei aqui agora de uma questão interessante, sabe? Uma pessoa me questionou, porque hoje existe guarda compartilhada de pet, né? Sim. Ele me questionou sobre a possibilidade de estipulação de pensão para o pet. Eu nunca vi, Paulo. Te confesso que eu nunca vi. Eu achei extremamente interessante. Haja visto que já tem a tem a guarda compartilhada, teoricamente deveria compartilhar o custo. Agora, né? assim, eu não vejo, eu nunca vi, mas eu não vejo nenhuma teratologia jurídica, nenhuma monstruosidade, porque até conversando com o doutor Francisco há pouco, antes da gente começar a gravação aqui, a gente estava falando de pessoas que optam por não ter filhos, mas tem pets. E aí, na hora em que você faz essa separação... Isso é um custo alto, né? Normalmente aí, pets com como é que vai fazer? Você não vai alto. colaborar, porque você, de repente, assim como tem a guarda compartilhada, você vai ter o direito de conviver, você vai passear com o seu pet, você vai levar ele para tal lugar e tal lugar, e na hora que ele fica dodói, só o que tem a guarda física é que vai responder pela despesa? Você me entendeu agora? Eu acho que é plenamente viável. Eu confesso para ti que eu nunca vi, mas eu não vejo impossibilidade, inviabilidade nem impossibilidade jurídica de se pedir pensão para pet. Entendeu? Poderia vincular a questão da personalidade, né? Falta de personalidade do pet, mas... Não, mas aí, Paulo, pode ser objeto de acordo. De acordo, né? Aí é a menor intervenção voluntária, do né? menor intervenção do Estado. Não, eu falo na questão de se existisse uma lide, né? Poderia cair na questão da personalidade, né? Que não teria personalidade. Mas ali tu tem que também partir do princípio de que todos os dois gostam do pet. Não teria essa demanda, né? Normalmente seria voluntária. Olha, incrível, o ser humano ele é tão complexo que eu tenho certeza que as pessoas elas brigam mais para não pensionar crianças do que para pensionar pets. Por incrível que acredito. Por incrível que pareça. Lamentável isso. Exatamente. Pessoal, esse então foi o podcast Pra Fazer Direito. Hoje o tema foi alimentos. Eu gostaria de agradecer a presença do professor, do membro do BDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e advogado especialista em Direito de Família, o doutor Cláudio Roberto Afonso. E o nosso nobre amigo e quase irmão, vamos dizer assim, doutor Francisco. Francisco Lindolfo. Qual é o nome todo, doutor? Doutor Francisco Lindolfo Mendonça Rebouças Almeida Araújo. Almeida Araújo. Nome de príncipe. Eu acho que ficou só no nome, mas concordo que você é uma pessoa. Muito obrigado pelo convite, doutor Francisco, obrigado também. E sempre que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição para colaborar, para o pessoal aprender a ter realmente esclarecimento sobre os seus direitos, né? Para fazer direito, não é isso? Isso. Então, pessoal, siga, compartilhe nossa página no YouTube, no Instagram, e que eu tenho certeza que, além de vocês terem conteúdo de grande valia para a vida de vocês também podendo compartilhar, vocês vão estar levando essas informações a várias pessoas, que pode ser um fator modificativo na vida deles. Ok? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Não pode esquecer também de deixar pergunta nas mensagens do Instagram para a gente responder aqui, né? Isso é importante. O nosso diretor também, sempre atento, pede que as pessoas interessadas, que tenham alguma dúvida, deixem suas perguntas, que iremos responder, não só vinculado à questão de alimento, mas vinculado a qualquer tema jurídico, que a gente irá responder e iremos fazer o podcast sobre os assuntos. Ok? Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde, boa noite, bom dia e tchau. E corta essa parte.